A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui no capítulo 15 de Provérbios. Vou ler do versículo 15 para frente. Eu acho que eu até já tenho vídeo falando dessa palavra, mas hoje veio no meu coração o desejo de estar falando novamente. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Quando estamos aflitos por alguma razão, alguma situação, os nossos dias eles ficam, em situações maus, fica ruim, fica desagradável, é complicado, Mas quando a gente aprende a buscar auxílio em Deus, socorro em Deus, o Senhor nos prepara um banquete contínuo. O nosso coração ele fica alegre, Aqui a palavra de Deus mostra que quando a pessoa está aflita, os dias são maus, Mas o de coração alegre, a pessoa que tem um coração alegre, ele tem um banquete contínuo. A pessoa que tem a palavra de Deus no coração, ela tem um banquete contínuo. Porque mesmo diante de situações que são maus, o Senhor prepara esse banquete contínuo, onde ali a gente tem esperança, a gente tem fé, a gente tem alegria, a gente tem essa provisão e proteção e graça e misericórdia que só o autor e consumador da nossa fé pode nos dar, que é Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, Agora, continuando aqui no 16, melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, é muito importante nós vivermos em paz, com Deus, porque é mais importante do que a gente ter para viver, é ter para que viver, é servir a Deus de acordo com o que está no coração, É ter comunhão com Deus, é estar bem com Deus, Então, mais importante do que a gente ter ali uma situação financeira bem, assim, cheia de abundante, com sobrando mesmo as coisas. Mais importante do que isso é a gente ter Deus, Porque Ele vai suprir todos os dias, Claro que eu não estou falando aqui contra a prosperidade, nem contra ter, não é sobre isso. Eu estou falando aqui conforme a palavra do Senhor, Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio, Então, o que vai contar é a presença de Deus na nossa vida e nada vai nos faltar. O Senhor vai colocar para nós ali o que nós precisamos dia a dia, Ele vai nos dar direção, vai nos dar saúde, vai nos dar tudo o que nós precisamos para ter, Claro que vamos precisar fazer a nossa parte, E Deus vai fazer a dele, Mas não é pela força do nosso braço, É pela provisão divina mesmo. A gente faz o que cabe a nós fazer, trabalhar, estudar, cuidar da família, enfim, o que está ao nosso alcance fazer, Mas contando com a presença de Deus para que tudo dê certo, E aqui no 18 fala, o homem iracundo, ele suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então, isso é precioso diante dos olhos do Senhor, Então, aqui
a Bíblia até tem um comentário aqui, eu vou ler, né, para enriquecer aqui a nossa mensagem, né, para que eu consiga explicar melhor, né, porque a palavra do Senhor ela é perfeita, mas às vezes tem coisas que a gente não entende e aí o Senhor clareia para nós, né. E aqui, o comentário que tem aqui na Bíblia é que atitude é um sentimento interno, né? Ele é expressado através de um comportamento externo, né? E a palavra do Senhor mostra que a atitude ela pode ser vista sem que se diga uma única palavra. Uma atitude alegre pode tornar o nosso rosto até mais formoso, né? Como aqui está falando aqui mesmo em Provérbio fala no 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Muitas pessoas confundem o rosto das pessoas. O fulano está triste porque a mulher está sem maquiagem, porque a mulher está sem pintar o cabelo, porque a mulher não está ali no padrão do mundo. Aí a pessoa está acabada, está triste, está infeliz. Irmãos, não é sobre isso que eu estou falando, né? Às vezes as pessoas, até mesmo dentro da igreja, num culto, uma pessoa pode estar pulando lá dentro na hora do louvor e aquilo não está sendo verdadeiro. E a outra pessoa que está quietinha, o coração dela pode estar inteiro para Deus. Então, assim, só quem tem o poder de saber o que está no coração de alguém é Deus, né? Uma pessoa pode estar em cima do altar cantando lindamente e não está inteiro para Deus. E alguém que está ali sentado, quietinho, ele está ali com o coração inteiro para Deus. Mas se é bom, nós temos que louvar o Senhor de todas as formas, né? Se você consegue cantar, irmão, canta. Se você consegue rir, dá bastante risada, faz tudo o que você puder para a glória de Deus. Mas não faça nada para se mostrar para o homem, para aparecer, para se exibir. Não faça nada para se mostrar para as pessoas, né? Faça para Deus, seja no seu canto quietinho, ou seja, né, você fazendo de forma que todo mundo está vendo, mas faça de coração, como Jesus disse, né? Amando a Deus ali de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso sentimento. A palavra de Deus diz isso para nós, né? Então, assim, nós não podemos julgar se aquele que está pulando, nossa, como aquele irmão é de Deus, é aquele que está quieto, não faz nada, a gente não sabe, só Deus sabe, tá? Então, a gente se preocupa muito, às vezes a pessoa está ali, não pintou o cabelo, a mulher, porque o mundo hoje ele exige isso da gente, até quem não é louco por vaidade, quem não fica muito se preocupando com essas coisas, muitas vezes a gente se arruma, faz as coisas, mais por causa do que o outro vai pensar. Se eu tiver com a roupa assim, a gente sabe porque a gente vê as pessoas fazendo comentário da vida dos outros e isso não é uma coisa só do mundo, entre irmãos também acontece isso. Então muitas vezes a pessoa nem é tão vaidosa, mas ela faz mais assim porque ela vai se preocupar com o que o outro está pensando, né? Se eu for de qualquer jeito, infelizmente, né? E assim, às vezes a pessoa tá ali, não tá com a maquiagem, ou não tá com o cabelo pintado, e a pessoa já, fulano tá acabada, fulano tá relaxada, fulano tá, né? Irmãos, não é isso, né? Então, aqui o que a palavra do Senhor está dizendo a atitude, o sentimento interno, ela expressa através de um comportamento externo, né? A atitude, ela pode ser vista sim, sem uma única palavra, né? A maneira da pessoa viver, o jeito que a pessoa vive, né?
E realmente o nosso rosto, ele passa sim o que a gente sente. Muitas vezes, a gente quando conhece bem uma pessoa e a pessoa, você vê o rosto da pessoa e quando a pessoa chega em casa, por exemplo, você sabe se aquela pessoa está bem ou mal, porque você conhece aquela pessoa tão bem que você sabe se aquela pessoa está bem ou mal, né? E então o nosso rosto ele mostra sim o que está na gente. Mas isso não quer dizer que tem pessoas que têm o semblante mais alegre, mas tem outros que já não têm. Mas então a gente não pode confundir, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso e até ofendem as outras, né? E a palavra de Deus está mostrando aqui para nós também acerca de hospitalidade, da generosidade, né? Por exemplo, aqui fala: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio, né? Então, muitas pessoas, aqui a hospitalidade e a generosidade. Às vezes, essa hospitalidade e essa generosidade não é necessariamente um sinal de boa vontade. Às vezes, por trás de uma conversa interessante, de uma anfitriã simpática, pode esconder motivos escusos. Uma refeição simples com amor, honestidade e comunhão verdadeira é melhor do que um banquete suntuoso acompanhado de ódio, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. As aparências enganam muito, né? E a gente vive num mundo de aparências, um mundo onde as pessoas querem sempre mostrar o que elas não são, né? E querem mostrar uma realidade que não é a realidade delas, né? Então, assim, o homem iracundo, ele suscita contendas, mas o longânimo, ele apaziguará a luta. Então, nós devemos querer ser a pessoa que traz paz, né? Que traz misericórdia, a pessoa que é longânimo, né? A luta que vai apaziguar uma luta, não que vai trazer a luta, né? Mas que vai pôr fim naquela situação de coisa ruim, de coisa desagradável, de coisa que mata, que rouba, que destrói. Então, em vez da gente trazer a confusão e a contenda, nós devemos trazer a paz do Senhor Jesus. Amém? Então é isso, irmãos. Eu espero que eu e você, nós sejamos pessoas, como diz aqui em Provérbios 15:16, que para nós o mais importante não seja querer só ter as coisas para viver, mas que a gente entenda que o que Deus coloca na nossa mão é para que a gente saiba fazer bom uso disso, né? Como a palavra de Deus fala, né? É mais importante do que a gente ter para viver, é ter para que viver. E isso é servir a Deus, de acordo com o que está no coração de Deus, né? E que isso seja o que também esteja no nosso coração. Amém? Então, eu espero que esse estudo, ele traga reflexão para a minha vida e para a sua vida, né? Que a gente, mesmo que a gente tenha aflições, que Jesus Cristo disse que muitas são as aflições do justo, mas a gente sempre se lembre que em todas elas o Senhor nos dá vitória e que nós somos mais que vencedores, né? Como o Senhor Jesus diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra, né? E a pessoa que tem ali o coração alegre, que já aprendeu a viver com a palavra do Senhor guardada no coração, ela tem um banquete contínuo, né? E sempre entender que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um tesouro onde há
inquietação. Melhor é a comida da hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. E o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Guarde essa palavra, meu irmão, no seu coração, né? Para que ela possa trazer bons frutos para a sua vida. É o que eu quero também para a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal avance e chegue para mais pessoas no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente, você e toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém.